A gente sabe que no Brasil a situação econômica está ficando cada vez pior. A gente está em um país onde a economia cada vez mais está caindo, as coisas ficam cada vez mais caras e você, com o salário que você recebe, você simplesmente não consegue fazer nada. Hoje em dia, com o salário mínimo, você não consegue ter um básico para sobreviver. Dentro de todo esse cenário, a gente ainda passa pela situação da escala 6 por 1. E eu tô aqui para avisar você que a escala 6 por 1 ela vai simplesmente destruir a sua vida e você precisa fugir o quanto antes. E o motivo que eu quero dizer isso é algo muito mais profundo. Eu não tô aqui para apenas reclamar da escala 6 por 1, eu vou aqui trazer para você a explicação da importância que ela tem em certas situações e como, de maneira geral, a escala 6 por 1 ela simplesmente não permite você ter a qualidade de vida que você merece. A ideia da escala 6 por 1 é uma ideia muito boa, de verdade mesmo. Basicamente, a ideia da escala 6 por 1 é para servir com trabalhos e empregos de entrada, trabalhos para pessoas que estão começando no mercado de trabalho. Então, se você é uma pessoa que não tem experiência, se você é uma pessoa jovem, se você é uma pessoa que está buscando ter a sua primeira fonte de renda, conquistar aquela sua independência financeira, tudo legal, você vai, na maioria dos casos, ir para a escala 6 por 1, trabalhos que são relacionados a isso. Por quê? Porque você vende o seu tempo, você vende a sua hora, e aí, em troca, você acaba ganhando dinheiro. Então, o grande ponto-chave da escala 6 por 1 é que é um tipo de trabalho, é um tipo de emprego que é basicamente o que a gente considera de emprego de entrada, onde você vai ter a sua primeira oportunidade no mercado de trabalho e aí você vai se transicionando para a área que você quer atuar ou para alguma carreira que você busca ter. Mas a gente está numa situação tão ruim economicamente, e quando eu falo economicamente, pelo amor de Deus, não tenha essa de lado político aqui, seja de esquerda ou de direita. A gente está numa situação onde cada vez mais chegam novos presidentes prometendo que vai salvar o país, isso dos dois lados, e a gente percebe que a situação fica cada vez pior. E o que é muito engraçado, né? O presidente ele chega, ele promete que vai resolver, ele promete que vai salvar as nossas vidas, que tudo vai ser melhor, e sempre acontece alguma coisa externa que impede o crescimento do país. Por exemplo, a gente vai passar por uma situação de prosperidade e chega a pandemia. Aí a gente passa a pandemia, a gente está em situação de guerra. Aí depois passa a situação de guerra, a gente está num cenário de crise global. Então sempre existe uma desculpa, independente dos lados, que impeça da gente crescer. E se você acha que para você mudar de vida, você vai votar no seu presidente e ele vai ganhar e vai simplesmente melhorar o país, você está totalmente enganado. Por quê? Cada vez mais, quando você elege a pessoa e você coloca ela no poder, você vê que na prática ela não faz o que cumpre. Pessoal, a gente não pode depender do nosso futuro, da prosperidade da nossa vida nas mãos de políticos. Isso é algo que não faz sentido, isso é algo que simplesmente não funciona. Vai mudar político, vai mudar partido, vai mudar posição política, mas o resultado vai ser sempre o mesmo. E o que é que você precisa entender aqui é que você precisa mudar. E aí, você saindo da escala 6 por 1, você vai conseguir, ao menos, entrar em um movimento, em uma situação onde novas oportunidades financeiras vão trazer muita prosperidade na sua vida. E ainda mais que a gente está numa situação onde a economia está fazendo com que várias empresas quebrem, várias empresas estão decretando falência e cada vez mais a gente está perdendo o poder de compra. E aí, muitas pessoas acabam entrando no mercado 6 por 1, as pessoas buscam trabalhar apenas de uma forma transitória, né, enquanto está querendo se estabelecer financeiramente, mas a gente está numa situação econômica tão ruim que pessoas que estão ocupando trabalhos da jornada 6 por 1 são pessoas intelectuais. Eu acredito que você que está assistindo esse vídeo, você é uma pessoa ambiciosa, você é uma pessoa que trabalha, você é uma pessoa que estuda, você é uma pessoa que se dedica e mesmo assim você está colocando a sua energia em um trabalho onde você ganha um salário mínimo, um trabalho onde você tem uma formação acadêmica ou até mesmo você tem uma pós-graduação e você está ganhando um salário mínimo. Isso não é culpa sua. Isso é uma culpa da crise, é uma culpa da situação em que o país está. E cada vez mais a gente encontra profissionais, pessoas que finalizaram a faculdade, pessoas que se formaram e elas estão em subemprego. A pessoa está trabalhando de Uber, a pessoa está trabalhando de iFood e não tem nada de errado você trabalhar de Uber ou então trabalhar no iFood. Não tem nada de errado. O problema principal é que você se forma em engenharia ou você se forma em direito com o objetivo de você exercer a área, né? De você trabalhar no mercado. É por isso que você se forma. E não com o objetivo de
trabalhar de Uber. Se você quiser trabalhar de Uber, pô, que Deus te abençoe, crie sua conta no aplicativo, registra seu carro, vamos para cima. Mas as pessoas que se formam e fazem faculdade, elas esperam estar atuando na área delas. E elas não conseguem porque cada vez mais está tendo pessoas que estão fazendo faculdade, está tendo um grande número de pessoas que são formadas em universidades e, consequentemente, as pessoas não estão conseguindo ter vaga, porque são muitas pessoas para pouca vaga e não tem trabalho para todo mundo. E é aí que a situação da escala 6x1 acaba pegando a nossa vida como se fosse uma areia movediça. Sabe por quê? Porque na escala 6x1, você acaba trabalhando tanto e no tempo que você tem livre, você acaba apenas utilizando esse tempo para descansar. E é aí que está a armadilha. É aí que impede você de crescer e de prosperar. Por quê? Pense junto comigo. Se você está na escala 6x1, você vai estar em um subemprego, né? Você está tendo a sua atividade remunerada, só que no tempo livre, você tem que utilizar esse tempo livre para estudar, para desenvolver uma nova habilidade, para empreender, para ter um negócio próprio ou para qualquer outra coisa do tipo. É aí que você coloca a sua energia depois. Mas você está numa jornada de trabalho tão extensa, você está numa jornada de trabalho tão cansativa que não só é impossível, ou as pessoas que conseguem são bem poucas. E olha que eu estou falando apenas da jornada de trabalho e a locomoção, né? De você ter que pegar um transporte público, de você ter que pegar um carro, de você ter que ir e voltar. Isso ainda é uma outra situação que você se coloca para você conseguir chegar no trabalho. Então, na verdade, a jornada ela é muito maior do que 6, 8 ou 10 horas de trabalho, porque ainda tem o deslocamento. E o ponto principal é que quanto mais você fica nesse tipo de trabalho, mais difícil vai ser você sair. Porque você que está assistindo esse vídeo, provavelmente você é uma pessoa jovem, você é uma pessoa que tem saúde, né? Você, pô, tem 2 braços, 2 pernas, você tem uma boa condição, assim, de saúde mesmo, de poder se colocar em risco e buscar trabalhar. Mas quanto mais velho você vai ficando, quanto mais o tempo passa, mais difícil vai ser, porque você vai ficar mais cansado, normal, né? O corpo ele acaba perdendo energia, acaba perdendo produtividade. E aí, quando você quiser fazer essa mudança, quando você quiser sair da escala 6x1, já vai ser muito tarde. E aí, consequentemente, você não vai conseguir alcançar os seus objetivos e você vai entrar numa situação espiral cada vez mais, onde você vai ficar se prejudicando. E aí, a grande solução, né, o grande ponto, que é o que eu fiz aqui e vou compartilhar para vocês, é simplesmente o seguinte: ao invés de você colocar essa mesma energia, essa mesma dedicação nessa jornada, nesse tipo de emprego, você pode estar trabalhando de forma internacional. Você pode estar ganhando em dólar, trabalhando para empresas onde você vai ter uma remuneração muito maior com o mesmo esforço e energia que você faz aqui no Brasil. E eu sei muito bem que o brasileiro, nós somos pessoas muito batalhadoras. O brasileiro é muito trabalhador. Você tem que passar por uma situação de estresse no transporte, você tem que passar por uma situação de estresse no trabalho e ainda ter as atividades de casa e ainda estudar. Isso é uma energia, é uma força de vontade muito grande. Mas o ponto principal é que você está colocando essa sua energia em algo que não está te trazendo retorno. Você está simplesmente se dedicando em algo que não vai valer a pena. Então, você pegando essa mesma energia, você pegando essa mesma dedicação e realocando em uma outra área, em um outro ambiente, você vai conseguir ter um reconhecimento, um retorno financeiro extremamente maior. Então, vale muito a pena você pensar e agir dessa maneira. Então, busque trabalhar de forma internacional. É o que eu fiz, é o que simplesmente mudou a minha vida, simplesmente mudou a minha carreira, e eu convido você a fazer o mesmo. E aí você pode estar assistindo esse vídeo falando: pô, Igor, mas eu não sei falar inglês e tal. Você consegue trabalhar para pessoas brasileiras que estão ao redor do mundo. Se o Brasil não existisse, por exemplo, os Estados Unidos seria o país que mais teria brasileiros em segundo lugar após o Brasil. Então você pode muito bem se relacionar com pessoas que estão nos Estados Unidos, com brasileiros, tá? Que estão nos Estados Unidos e fazer o mesmo trabalho que você poderia estar fazendo aqui no Brasil. Trabalho administrativo, trabalho de gestão, trabalho de atendimento. E hoje em dia, com a questão da inteligência artificial, você consegue, né, até estar inserido no mercado. Então vale muito a pena você conseguir isso. Mas ainda assim você precisa tomar muito cuidado, né? Porque se você é uma pessoa, por exemplo, que não sabe falar inglês e você estiver competindo nesse emprego por uma pessoa que sabe falar inglês, é claro que a pessoa que sabe falar inglês, ela vai ter muito mais relevância, ela vai ter muito mais destaque. Então você precisa prestar muita atenção nisso,
Porque quanto mais você se capacitar, quanto mais você se desenvolver, maior as chances vão estar ao seu favor. Então esse é um detalhe extremamente essencial que você precisa levar em consideração no seu trabalho e na sua jornada. Então, você pode buscar esses trabalhos, ou então, se você é uma pessoa formada, existem empresas internacionais, sites de emprego e tudo mais, que você consegue ter essa oportunidade de poder estar ganhando em dólar. E eu não tô aqui para falar de vagabundagem, tá? Não tô aqui para falar de vagabundagem de aplicativo, de que você tem que responder pergunta e tudo mais. Isso não funciona. O que vai te dar dinheiro não é um aplicativo, não é tigrinho, não é nada. É trabalho. E existem empresas que buscam contratar profissionais qualificados da América do Sul, do Brasil, por exemplo, para poder trabalhar. Por exemplo, vale muito mais a pena, ao invés desse empresário brasileiro que está nos Estados Unidos, ao invés dele pagar, por exemplo, $2.000 para um funcionário fazer um trabalho básico administrativo, ele pode contratar você por $1.200, onde você vai estar ganhando muito mais, e o empresário que está nos Estados Unidos, ele vai estar economizando. Então é um casamento perfeito, todo mundo está ganhando com isso. Então vale muito a pena você se dedicar e você se colocar na situação de estar nesse mercado. Então você precisa fazer esse movimento, você precisa fugir da escala 6 por 1. E hoje em dia, essa é a forma que, do meu ponto de vista, é o que mais vale a pena. Por quê? Porque é o que eu faço, é o que faz sentido para mim e eu tenho certeza que vai fazer uma grande diferença para você. Existem vários trabalhos, existem vários empregos que você consegue ter. Pessoas que trabalham na área de marketing, como editor de vídeo, editor de site, web designer, pessoas que trabalham, por exemplo, com tráfego pago, com Instagram, ou então pessoas que são formadas em administração, pessoas que são formadas na área de engenharia, pessoas que são formadas em comunicação. Então, é uma área muito ampla, pessoas que são formadas em programação, por exemplo, enfim, acaba abraçando muitas áreas e você pode buscar e encontrar qual que faz mais sentido para você. Independente da área ou não, você pode estar trabalhando de maneira internacional. E esse é o caminho e esse é o jogo que você precisa seguir. Então, aproveite, saia disso o quanto antes, porque quanto mais o tempo passar, o tempo vai estar passando e você não vai ter a mesma disposição e a mesma energia de antes. Um detalhe muito importante para você levar em consideração é que esse tipo de trabalho você não precisa nem necessariamente sair do Brasil. Você consegue trabalhar de forma de home office mesmo. E aí depois, se você tiver já com essa insatisfação, com esse descontentamento no Brasil, você pode estar trabalhando aí presencialmente nessas empresas. Enfim, se você for um bom profissional, se você for realmente uma pessoa que tem conhecimento e que agrega valor para a empresa, eu tenho certeza que eles vão querer investir e se dedicar mais para você conseguir crescer e prosperar. Agora, você consegue ter esse tipo de emprego e você tem que aproveitar essa sua juventude. Então, eu espero que você leve isso em consideração, é algo extremamente importante. E se você ficou com alguma dúvida ou quiser conversar um pouco mais sobre, manda um comentário aí abaixo, que vai ser um prazer também buscar te ajudar. Espero que tenha gostado desse tipo de conteúdo. Um forte abraço e até a próxima.